anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristãos erguei-vos, sempre avante andai. Crentes em Cristo, e as nossas forças, da escravidão os povos libertar. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Tudo certo? Glória a Deus. Todo o poder o Pai me deu. Amém? Deus te deu um poder sobrenatural no nome de Jesus. Amém? Nós estamos louvando e adorando com um culto que tem o foco a mordomia. E eu gostaria de compartilhar uma passagem que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Feche os teus olhos. Deus, nós te damos graça pela oportunidade de louvarmos e engrandecermos o teu nome nessa noite. Pedimos ao Senhor, Deus, que a tua palavra venha impactar os nossos corações e que possamos, em nome de Jesus, sair daqui, Senhor Deus, de uma maneira diferente da que entramos neste lugar. O Senhor é poderoso para transformar vidas, o Senhor é poderoso para transformar situações, o Senhor é maravilhoso e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós te damos graça pela oportunidade da vida, em nome de Jesus. Nós estamos falando de alguém alguém que foi observado, que era Deus, ele esperava que alguém se colocasse na brecha, porque o povo de Israel os líderes, os príncipes, haviam todos se corrompido, e o Senhor, ele procura alguém para se colocar na brecha entre o povo e Deus. Se colocar na brecha é interceder. Nós estamos falando de mordomia, amém? Todos estão entendendo? Esse muro que o Senhor está mencionando aqui, não era muro de pedra, mas era muro de pessoas, né? Esse muro tinha sido difamado, estava todo errado, e Deus esperava que alguém fosse se colocar para interceder, para que aquele povo fosse então restaurado pelo Senhor. Existia a necessidade de alguém interceder pelo povo. Muitas vezes, Deus, através de sermões, tentativas, não conseguiu, e Deus então esperava que alguém se levantasse. Para nós hoje, muitas vezes, nós ouvimos sermões, nós ouvimos ensinos baseados em opiniões, mas se isso tudo que nós fizermos, ouvirmos ou falarmos, não estiver alinhado com a vontade de Deus,
isso é inútil e não vai ser motivo para que nós venhamos a reconstruir os nossos muros. Quando nós damos a impressão de que estamos amando a Deus, mas nós não vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos encobrindo pecados que nos causarão danos profundos. E aonde eu quero chegar com isso? Deus te chamou para que você seja um intercessor, amém? Deus te chamou, Deus me chamou para que eu e você fôssemos alguém que se colocasse na brecha. Vou citar alguns que se colocaram na brecha. Nós até comentamos na sexta-feira a respeito de pessoas que se colocaram na brecha. O primeiro que se colocou, um dos que se colocou na brecha, Abraão. Quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruída, Abraão chega para Deus e fala: Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir? O Senhor fala: não, se tiver 50 não. Mas e se tiver 50 menos 5, o Senhor vai destruir? Não. E Abraão vai trocando figurinha com Deus até chegar em 10 pessoas. Abraão estava intercedendo por um povo, estava intercedendo, ele estava se colocando na brecha por famílias, que era no caso Ló e a sua família. E como resultado dessa intercessão, desse se colocar na brecha por alguém, ele conseguiu salvar Ló e as suas filhas. Moisés foi um que se colocou na brecha e conseguiu tirar o povo do Egito e conseguiu levá-lo para o caminho que levasse à terra prometida. Outros, João Batista foi um dos que se colocou na brecha e começou a alertar o povo sobre a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala também, intercede também. E hoje, eu e você, nós somos levantados como pessoas que se colocam na brecha. Mas a pergunta que eu quero fazer para você e para mim também: como tem estado o seu coração? Como tem estado a sua intercessão por vidas, por famílias, por pessoas? Nós estamos já começamos as células no sábado e glória a Deus, já teve frutos. E vamos continuar essa semana e teremos muitos frutos. O desafio para nós, para mim e para você, primeiro é eu entender que eu fui levantado como alguém para se colocar na brecha por vidas. Segundo, como alguém que foi levantado para se colocar na brecha por vidas, eu preciso me posicionar em Deus. Terceiro, como alguém que é levantado, que é chamado para se colocar na brecha por vidas, eu não posso viver uma vida cristã de aparência. Se precisar acertar, eu preciso acertar. Se precisar corrigir, eu preciso corrigir. Ezequiel, através do Senhor, ele levanta e pergunta: tem alguém que possa se colocar na brecha? Se o Senhor chegasse para você hoje, ele conseguiria ouvir o quê? Será de pessoas que estão dispostas a se colocar na brecha, ou de pessoas que querem só que alguém interceda por elas? Ser mordomo do Senhor é se colocar na brecha por vidas, orar por vidas, clamar por vidas, ainda que nós não venhamos a ver o resultado. Talvez a gente tenha tanta dificuldade em interceder porque nós queremos ver o resultado. Mas o que o Senhor te chama nessa noite, como mordomo do Senhor, é para que eu e você se coloque na brecha, amém? Eu gostaria de convidá-los para que nós estivéssemos nos colocando em pé, para que nós pudéssemos estar orando nessa hora, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, fazendo uma autoanálise. Tem uma canção que fala que nós pedimos para o Senhor sondar os nossos corações, e nós vamos cantar essa canção enquanto você e eu estejamos nos avaliando como tem estado a nossa vida como alguém que foi chamado para se colocar na brecha por vidas, por famílias. Se ontem, na primeira reunião, primeira célula, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós já tivemos resultados. Se ontem já tivemos resultados, se nós verdadeiramente nos
clamarmos, intercedermos, nós vamos nos surpreender com os resultados. Deus espera que eu e você, cheio de defeitos, cheio de fraquezas, sejamos usados. Ele quer nos usar, Ele quer te usar. O Senhor quer te usar como um vaso para interceder, para se colocar na brecha. Se colocar na brecha é estar entre aquela pessoa que precisa ser salva e interceder junto ao Senhor para que ela seja salva. Isso é se colocar na brecha. Brecha é fechar as arestas, é fechar aquilo que impede as coisas erradas, as tranqueiras do inimigo de invadir famílias. Então, quando nós nos colocamos na brecha, nós estamos dizendo assim, ó, aqui, ó, nós estamos servindo de paraflanco para o inimigo não atacar vidas de pessoas. E o Senhor vai honrar cada um de nós que se colocar na brecha em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos ouvir uma canção. E durante essa canção eu queria que você não cantasse não. Eu quero só que você esteja falando com o Senhor. O Senhor quer sondar o teu coração. Assim como tem sondado o meu coração, assim como tem falado muito comigo a esse respeito, o Senhor quer falar comigo e quer falar contigo nessa noite. Deixa o Senhor falar contigo. Fala com o Senhor nessa noite. Eu quero te usar como um farol. Fala com o Senhor. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Fala com o Senhor. Transforma-me, enche-me, usa-me. Oh, sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem falado com o teu povo todos os dias, todas as horas. Que o teu Espírito Santo possa tocar a vida de pessoas, que o Senhor possa usar vidas de pessoas aqui para manifestar a tua graça nessa noite. Pai querido, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor não nos chamou aqui por um acaso. Nós não somos obras do acaso, nós estamos aqui por uma causa, e essa causa envolve intercessão, essa causa envolve vidas sendo rendidas aos pés do Senhor Jesus.
Não adianta, Senhor, nós estarmos aqui de mera formalidade. É necessário que nós venhamos a nos entregar de corpo e alma ao Senhor, para permitir que o Senhor venha fazer uma morada nos nossos corações, mudar a história de vida, mudar a nossa história, mudar a história de vida de pessoas, através das nossas vidas. Nós não podemos, Senhor, nos conformar com a mesmice. Nós não podemos nos conformar com o simples fato de estarmos frequentando a igreja. Que bom é estarmos aqui, mas nós precisamos, Senhor, nos incomodar com vidas que estão sendo perdidas. Nós precisamos clamar por vidas. Famílias estão sendo ceifadas e nós muitas vezes não estamos usando o papel que nos foi atribuído, que é sermos intercessores, que é sermos verdadeiramente mordomos do Senhor, e nos colocarmos na brecha. Quantas famílias estão sendo destruídas, Senhor? Fala conosco nessa noite, que nós possamos verdadeiramente dizer que nós queremos ser como um farol que brilha à noite. Você e eu fomos chamados para ser luz, você e eu fomos chamados para ser luz, para brilhar. Nós não podemos ser ofuscados com as trevas, nós precisamos fazer a diferença, e é para isso que o Senhor nos chamou. Diga assim comigo: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus, nós te damos graça, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Basta nos colocarmos em situação de sermos usados pelo Senhor, sermos usados como profetas, como pessoas que querem fazer a diferença em nome de Jesus. E a igreja que é mordomo do Senhor Jesus disse: amém, glória a Deus. Amém. Como é bom a gente se colocar na presença do nosso Deus, né? Entregando a nossa vida a Ele, dizendo que nós estamos aqui, né? Reunidos como igreja para louvar o nome dEle. E você já parou para pensar qual é a nossa missão como igreja? Vamos pensar um minutinho, quantas coisas nós podemos fazer como igreja? Não só reunidos aqui como o povo de Deus, louvando, prestando um culto, recebendo a mensagem dEle, mas nós podemos sair de dentro da igreja, né? Essa é a nossa missão, sair de dentro dessas paredes. A nossa igreja tem passado nesses dias por um processo novo, algo que nós estávamos há muito tempo orando, pedindo a Deus para que Ele preparasse, e a nossa igreja está saindo daqui de dentro e crescendo fora daqui. Nós temos que parar e refletir que esta é a nossa visão. A nossa igreja está se expandindo nos lares. Nós, como o Lubick disse, estamos começando as nossas células. E isso é motivo de alegria, porque isso traz crescimento para este povo reunido aqui. Nós cremos que vidas novas estarão aqui conosco, que muito Deus falará aos nossos corações nas células, e isso vai fortalecer a nossa vida com Deus. E nessa noite eu quero ensinar uma canção para vocês que fala a respeito disso. João, coloca para mim no projetor. Qual a missão da igreja? Temos que refletir para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Olha lá, essa é a nossa missão. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. Vamos cantar junto primeiramente esse refrão para que a gente possa com bastante alegria louvar a Deus. Vamos aprender neste momento. Vamos lá, Lubick. Qual a missão da igreja? Temos que refletir para não perdermos o alvo,
continua a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar, para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. Mais uma vez, vamos lá. Qual a missão da igreja? Temos que refletir, para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar, para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. Fácil, né? Não é tão difícil assim. Ainda mais se nós estivermos focados no que essa letra está dizendo. Ela vai transbordar do nosso coração. E agora nós vamos cantar para valer. E eu quero que, juntos, com palmas, a gente possa louvar a Deus, declarando ao mundo qual é a nossa missão. Amém? Vamos lá? Oh, glória! Missão da igreja, temos que refletir, para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar, para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. primeiro eu digo que o Pai nos criou para adorar, para o louvor de sua glória, para o exaltar, vivendo para servir, o hino agradável a Deus. Qual a missão da igreja? Temos que refletir, para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar, para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. O eterno propósito vem nos trazer uma luz que mostra o que Deus planejou sermos como Jesus, vivendo para servir, para amar e repartir, a fim de que o mundo creia no Filho de Deus. Temos que refletir, para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar, para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. Pregar o Evangelho em toda tribo e nação, plantando a semente de vida em cada coração. Quem crê, salvo será, quem crê, nova vida terá. Assim crescerá a família de Deus. Aí. Qual a missão da igreja? Temos que refletir, para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar, para que o mundo creia que
Pastor? Pode sentar, por favor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Penso que este é o momento que nós nos alegramos, porque é o momento que nós chamamos o momento do envio. Nós vamos enviar líderes que vão estar durante a semana ministrando nas células, fazendo com que a igreja possa acontecer também nas casas. E é um momento formal, mas é um momento importante. Às vezes nós não valorizamos os momentos formais. É muita formalidade. Pois é, mas é um momento que nós queremos como igreja tanto receber como também doar. Então eu quero chamar aqui, assim, de uma forma rápida, é um ato simples, mas eu quero chamar aqui os representantes das células. Um representante, o Lubick, o Eduardo e a Paloma. Nós teremos uma célula masculina, nós teremos uma célula feminina, nós teremos uma célula para a juventude e teremos uma célula mista aqui na igreja. Então eu vou pedir para que esses amados possam ficar aqui à frente. E nós vamos, então, neste momento, eu vou pôr minha máscara para ficar mais à vontade com vocês. Amados, nós não temos nenhum ritual para isso, a não ser o momento em que nós queremos, como igreja, reconhecer que isto é um projeto da igreja, é um plano da igreja, não a igreja local, mas a igreja metodista na 5ª região, a igreja metodista nacional, que tem a visão do discipulado através das células. E nós fomos muito prejudicados pela pandemia. Demoramos para começar, mas com a graça de Deus estamos aí, esta semana nós já estamos aí expressando o nosso desejo e a nossa vontade de que a igreja do Senhor possa ir para as casas. E é uma realidade da igreja metodista desde o seu nascimento, quando John Wesley também valorizou o ministério leigo e permitiu com que a igreja nas casas pudessem prosperar, o evangelho fosse pregado e muitas vidas pudessem ter a oportunidade de conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ministrar sobre vocês uma palavra. Uma palavra que Salomão recebeu de Davi, quando ele recebeu a responsabilidade de conduzir o reino, de construir o templo do Senhor. E ele diz a seguinte palavra, disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então, essa é a primeira palavra. Um Deus que envia, é um Deus também que capacita, é o Deus que dá poder, é o Deus que dá recursos. Que vocês possam ser, primeiro, ter a consciência de que vocês são fazedores de discípulos, de que vocês vão ministrar numa célula com a perspectiva de formar novos líderes, de enviar novos líderes para que a célula possa multiplicar em breve, em nome de Jesus, e vidas possam ser conquistadas para o Senhor. A segunda palavra que eu quero ministrar para você é também uma palavra conhecida, que está em Atos, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero que vocês lembrem disso. Só é possível fazer a obra se for pelo Espírito Santo. E Jesus fez essa promessa: vocês vão receber poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E por último eu quero lembrar da expressão do evangelista Mateus, que diz o seguinte: Jesus, tendo recebido autoridade no céu e na terra, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus termina esse relato dizendo que Jesus afirmando: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que estava lá falando para Salomão, é o mesmo que está falando para vocês hoje. O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito que esteve em toda a história, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que levanta vocês para iniciar essa célula, e que na autoridade, no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo, vocês possam fazer a célula. Amém? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé e quero abençoar a vida de vocês. Vamos abençoar a vida desses amados. Estende as mãos dizendo: Deus, cumpra a vontade do Senhor. Faça com que a obra do Senhor prospere nas mãos destes amados, e que novos líderes sejam levantados, e que vidas sejam ganhas para o louvor, honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus, nós estamos nesta noite abençoando a vida desses amados, e nós estamos enviando estes amados para, Senhor, esse início de célula. Senhor, que vidas possam ser conquistadas para o Senhor, para a glória do nome do Senhor. Por isso, como igreja, nós abençoamos a vida deles. Pai, quero ministrar sobre eles o Teu Espírito, a unção e o poder do Teu Espírito, para que na unção e o poder do Teu Espírito eles possam fazer a Tua obra. Dá a eles, Deus, um coração tratável, ensinável. Dá a eles um coração misericordioso. Dê a eles a visão de reino e traga sobre eles o Teu poder. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês fiquem aqui um pouquinho. Vocês poderão sentar-se, por favor? Nós temos uma equipe também que está indo para um encontro com Deus em Piracicaba, e eu quero chamar, porque eu quero abençoar. Estes amados farão uma diferença muito grande nas nossas células, e eu quero chamá-los para que venham à frente também para a gente abençoar. Eu quero chamar aqui os irmãos que vão no encontro com Deus, por favor. Esta equipe vai para Piracicaba, estarão lá no próximo final de semana, e estes amados são os nossos representantes, e queremos sim que eles voltem de lá com poder, graça, e nós queremos abençoar a vida destes amados em nome de Jesus. Eu só queria que fizesse aqui uma foto desses amados. Eu não quero sair não, eu só quero que tire antes de eu quero tirar uma foto dessa gente para depois a gente mas eu queria uma foto próxima, não? De longe a gente perde o objetivo. Porque de longe a gente perde o objetivo do que a gente pretende fazer com a comunicação, né? Muito bem. Vamos orar. Sentados como vocês estão, feche os olhos. Esses amados, nós precisamos continuar orando por eles. Eu preciso que vocês orem por eles durante a semana. Ore pela família deles, ore pela viagem deles, ore pelos irmãos que estarão ministrando sobre a vida deles. Será um intensivão no qual eles receberão conhecimento e receberão poder para voltar e estar trabalhando conosco, juntamente com a igreja neste lugar. Então eu quero pedir que você abençoe a vida deles em nome de Jesus. Pai, estas vidas são muito importantes no processo, ó Deus, da caminhada da Tua igreja neste lugar. Queremos que haja a manifestação do Teu poder sobre a vida deles. Como igreja nós abençoamos a vida deles. Queremos que eles sejam, Deus, usados por Ti. Queremos que eles façam uma diferença na vida da igreja, na vida das células. Que eles venham cheios de sabedoria e poder do Senhor. E que eles possam fazer diferença para o louvor e glória do Teu nome, Deus. Que o Senhor possa abençoar a casa deles, que o Senhor possa abençoar as famílias deles, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa livrá-los de todo mal. Toda retaliação nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a viagem deles, que o Senhor possa guardar a casa deles enquanto eles estiverem lá, que o Senhor possa tomar conta de cada detalhe da vida deles,
Ó Deus, que eles sejam sustentados no Senhor e na força do seu poder. Abençoa também a equipe que vai trabalhar com eles, que seja usado como instrumento nas tuas mãos. Nós abençoamos a vida destes amados, nós abençoamos a casa destes amados e pedimos que o Senhor derrame do teu poder sobre eles, pois nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amados. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra baseada em Atos 2, capítulo 2, versos 42 até o 47. Atos, capítulo 2, 42 ao 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Nós lemos a Tua palavra, Deus, e nós precisamos que o Senhor nos ajude, dando-nos a compreensão da Tua palavra, dando-nos a unção. Eu quero Te louvar pela vida de cada um desses amados que o Senhor trouxe aqui hoje, que o Senhor possa ministrar em cada coração conforme o Teu querer, que o Senhor possa dar unção tanto para falar como para ouvir, e que o Teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso foco é mordomia. E logicamente que quando a gente fala de mordomia é tão amplo. E eu quero falar da mordomia, da oportunidade que a gente tem, que a gente está tendo. Eu sempre penso assim, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um período de frio, as pessoas ficam com medo de sair sair nas ruas, não é? Às vezes por motivo mesmo de saúde, às vezes até mesmo pela comodidade, a preguiça de sair. Está tão bom dentro de casa, quentinho, embrulhadinho, né? E eu quero louvar a Deus por você que teve coragem de sair da zona de conforto e vir para que juntos nós pudéssemos prestar um culto. Mas é importante pensarmos que a mordomia é o ato de administrar, e eu quero falar de administrar a oportunidade de influenciar as pessoas. Nós temos a oportunidade de influenciar pessoas e levá-las ao Senhor. Nós estamos iniciando as nossas células, e eu quero dizer assim que eu estou feliz, glória a Deus. A gente vem insistindo com tanta dificuldades, não é? A gente tem batalhado, eu tenho me colocado à disposição no discipulado para formar pessoas, para trazer a visão, tenho gastado tempo, não tenho medido esforço, e ver as células iniciarem, para mim é como se pudesse pensar num pouco de recompensa de que Deus está dando pelo nosso trabalho, pelo nosso investimento. Então, que Deus continue a dar a gente, né, essa recompensa, no sentido de ver a obra de Deus caminhar, avançar, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir, se puder baixar um pouquinho, filho, diminua um pouquinho, por favor. Contudo, irmãos, o desafio de viver a igreja nos lares é o desafio de sair da zona de conforto. Eu citei o frio, citei a pandemia, exatamente para mostrar que às vezes é mais fácil você ficar, né? Quando nós deixamos de transmitir ao vivo o nosso culto, exatamente porque muitas pessoas estavam muito felizes pelo culto sendo transmitido ao vivo, exatamente para não precisar sair da zona de conforto. Estava bom,
Até porque dá para assistir um culto em casa, embrulhado na coberta, tomando um guaraná, uma pipoquinha, não é? E a gente fica mais à vontade. Eu fico um culto bem mais light. Pois é, mas o desafio nosso nesses dias, nesse tempo, é de sair da zona de conforto. A gente começar a se mexer e permitir que o Espírito de Deus nos use. E quando falamos de igreja nas casas, nós estamos falando exatamente da oportunidade de sair da zona de conforto e passar a viver intencionalmente a visão de reino de Deus. E eu quero então falar para você o que é viver de uma forma intencional. Viver uma vida cristã intencional é viver com o propósito de sinalizar o reino de Deus na vida das pessoas em todos os momentos. É deixar de ser crente apenas domingo à noite. A gente vem, levanta a mão, canta, mas quando sai da porta da igreja a gente esquece tudo. A gente, como eu já usei a expressão aqui de ruminar, a gente esquece de ruminar aquilo que a gente ouviu, de sentir desafiado durante a semana, começar a voltar para casa dizendo: Deus, eu quero que o Senhor permita que voltando para casa eu possa colocar em prática e possa ver resultado da Tua palavra, do Teu poder na minha vida, na minha família. E que eu não contente apenas vir domingo à noite como uma formalidade, apenas como um ato formal de ser religioso. As células, ela nos desafia a viver de forma intencional. Isso significa viver uma vida cristã relevante, de forma que na segunda até sábado eu possa testemunhar, eu tenho a intenção de querer que pessoas conheçam o Evangelho de Jesus, eu tenho a intenção de querer falar de Jesus, do amor, manifestar o amor de Deus à vida de outras pessoas. Isso é viver intencionalmente. Sabe aquela história? Você vai no supermercado, eu tenho falado isso muito com os irmãos no discipulado. Você vai no supermercado, mas você sai já pensando: como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou compartilhar? Senhor, me dê uma oportunidade, nem que for no caixa do supermercado, nem que for uma palavra de bênção, mas eu vou deixar, não é? Então você vive a vida intencionalmente, querendo compartilhar do amor de Jesus com as pessoas, querendo abençoar as pessoas, querendo que elas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Então viver intencional é exatamente isso, não ser apenas crente de domingo à noite, mas de domingo a domingo, com o propósito de influenciar pessoas a Deus, falando a elas do poder de salvação de Jesus e do amor que Jesus tem por elas. As pessoas precisam saber que elas são amadas por Jesus, que o Senhor tem o melhor para a vida delas, que o Senhor quer perdoar, salvar. Quantas vidas oprimidas, quantas vidas marcadas por dores na alma, feridas na alma, precisando de cura, de libertação, precisando de perdão, precisando de salvação. Eu e você somos o agente de Deus, somos testemunhas do Senhor para levar uma mensagem de amor, de misericórdia, de compaixão às pessoas. Nós não podemos conformar com que as pessoas caminhem vivam uma vida sem significado, sem sentido, caminhem por a eternidade sem Deus. Nós não podemos conformar, achar que isso é normal. Nós somos agentes de salvação, a gente não pode perder a oportunidade, a gente não pode perder tempo. Nós pecamos por nossa omissão. Se você sabe que você deve evangelizar, se você sabe que deve falar do amor de Deus para as pessoas, se você tem a oportunidade de fazer isso no dia a dia, não faz nisso, você está pecando. Eu e você somos este meio de Deus. É preciso pensar que essa intencionalidade é fazer a vida significar algo relevante, é viver uma vida que testemunha o poder transformador de Deus em nós, influenciando outros a querer conhecer Jesus que nós servimos. Eu e você precisamos sempre pensar nisso. Nós vamos influenciar as pessoas, permitindo com que elas vejam que tipo de Deus nós servimos, que mudança que causa em nós a nossa vida cristã. Você já parou para pensar nisso? As pessoas que convivem com você têm podido ver mudança na tua vida? Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão fazendo de tudo para crescer.
E isso é muito bom. Porém, há muitas igrejas querendo crescer a qualquer custo. Preste atenção nisso. Não importa se está certo o método que se usa, o importante é que esteja dando certo. A palavra, ela não é uma palavra de arrependimento, mas é uma palavra mais de autoajuda. É o famoso evangelho coach, onde você não confronta as pessoas com o pecado, onde você não fala que a pessoa precisa se arrepender do pecado, que a pessoa precisa se render a Deus, precisa pedir perdão, precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor. Não dá para viver só uma religião que passa a mão na cabeça e que você possa continuar do jeito que está, que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, que Deus é salvador. É preciso dizer que Ele é Senhor, e como Senhor, nós precisamos sim fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós estamos vivendo um tempo do evangelho coach, porque as pessoas querem de alguma forma que a igreja cresça, encha, mas nem tudo que esteja dando certo possa estar baseado na palavra de Deus. Então a nossa meta como igreja de querer crescer não é crescer apenas em número. Nós queremos ver vidas sendo convertidas, transformadas, mas queremos ver vidas rendidas aos pés de Deus. Pessoas abrindo mão do pecado com disposição mesmo de dizer: Deus, eu quero viver uma vida de santidade, uma vida que seja capaz de influenciar os outros com a mudança de vida que eu tenho. Nós precisamos querer crescer e querer que a igreja cresça, mas nós precisamos usar o método certo, e o nosso método certo é a palavra de Deus. É o poder, é a unção do Espírito Santo que nos dá força. O Espírito é o dínamo que nos impulsiona a crescer. Rapidamente eu quero dar uma olhada nesta passagem bíblica que nós lemos para reflexão. E eu quero que a gente veja o que levou a igreja cristã a crescer. Qual foi o método que ela usou para crescer? Então eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta para a gente poder ler. No verso 42, nós vamos encontrar a expressão: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aquela igreja cresceu porque a primeira coisa que ela fez foi ser perseverante na doutrina dos apóstolos. E o que a gente poderia pensar nisso? Eles não inventaram nada, eles apenas foram fiéis na pregação. Eles pregaram com poder, pregaram aquilo que o Senhor havia ensinado, aquilo que o Senhor deixou para eles. Eles repartiram daquilo que tinha de melhor que Jesus havia deixado para eles. A igreja estava crescendo e precisava de fundamento, precisava de direcionamento, precisava de cuidado, e a base estava no ensino de Jesus. O que os discípulos fizeram foi exatamente viver a vida de Jesus, e a igreja cresceu fundamentada nos ensinos dos apóstolos, que foram discípulos de Jesus e que aprenderam com Jesus e repartiram daquilo que Jesus tinha. Mas a gente vai encontrar também aí nesse verso 42 de que eles perseveraram também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu estava meditando nisso, irmãos, preste atenção no que eu quero dizer. Eles estavam sempre juntos. Sabe o que acontece quando a igreja vive a transformação, vive o mover do Espírito de Deus? É que a igreja passa a ter vontade de ficar juntos, de conviver, de repartir. Dá para ficar até 11 horas da noite, né, meu irmão? Pois é. E haja tempo, porque não falta assunto. Mas é gostoso, não é, João? O João também. O João daqui um dia vai trazer a marmita. É o tempo que a gente passa, porque é gostoso estar junto, não falta assunto, a gente vai compartilhando, vamos crescendo junto, não é assim? Pois é, eles perseveraram na comunhão, no partir do pão. Então eles estavam sempre juntos. Não era um agrupamento de pessoas, era prazer de viver em comunhão, era esse sentido que o discipulado traz.
de poder aprender um com o outro, construir um ao outro, de edificar um ao outro, de repartir a vida um com o outro, e repartir da palavra, aprender a palavra, orar juntos. Aquela igreja, ela crescia porque ela tinha esse sentimento de comunhão, não só de estar juntos, não era só um agrupamento de pessoas, mas era gostar das pessoas, amar, falar com as pessoas, porque se edificavam mutuamente. Mas diz também que nessa comunhão se partia do pão, ou seja, estava presente nessa comunhão da igreja o sacramento. Nós temos 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Se você ler um pouco antes, você vai ver que no discurso de Pedro esteve presente o sacramento quando eles disseram: que faremos? Ele diz: arrependei-vos, e cada um de vocês sejam batizados e recebam remissão para os pecados. Então estava presente o sacramento ali, e agora está presente também nessa continuidade, dizendo que na comunhão eles partiam o pão. Estava presente ali o sacramento que representava o alicerce da fé. Jesus diz: fazer isso em memória de mim. E lembrar o que Jesus fez por nós é o que cria fundamento em nós. Ele deu a vida por amor a nós, para nos trazer o perdão, para nos resgatar das trevas para o reino da luz, para nos trazer vida, nos trazer esperança. A morte do Senhor, a ressurreição do Senhor é o que deve ser a nossa motivação para viver a vida cristã, porque senão não tem sentido. Onde vou encontrar sentido para a vida se não for naquilo que o Senhor fez por mim? Morreu a minha morte, Ele morreu no meu lugar para que eu pudesse ter vida. Então esse sacramento esteve presente nesta comunhão, ou estava presente nesta comunhão, e representava o alicerce da fé. Mas diz também o verso ainda 42, de que eles perseveravam na oração. E veja, eles oraram antes do Pentecoste, antes da igreja surgir, eles oraram, e oraram até alcançar o poder. E depois que a igreja surgiu, eles continuaram orando, perseverando, porque eles sabiam que a oração era a única forma de permitir com que o poder de Deus estivesse sobre eles e pudesse dar à igreja condições de caminhar. Sem essas bases, essas características, a igreja não cresce. Igreja sem oração, sem rendição, sem arrependimento, sem transformação de vida, vira um clube. As células, se elas não forem células que vivam isso, elas viram um clube. Eu conheço pessoas que lideraram célula. Alguém disse para mim o seguinte: olha, eu fui líder de uma célula 17 anos. E durante 17 anos, ele disse: nós não ganhamos ninguém, mas não perdemos ninguém. Ficaram os mesmos, porque era gostoso. Era gostoso poder encontrar para tomar um café, para jantar juntos, por 17 anos. Mas isso não é célula, isso é um clube. A célula é onde vive e experimenta essa transformação, onde vidas novas se achegam e têm a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e ser transformado pelo poder de Jesus. A oração é a principal fonte de busca de poder. Sabe por que a igreja tem dificuldade de orar? Porque tudo que o diabo quer é que a igreja não acredite na oração. Se a gente fizer uma festa, um churrasco e convidar, todo mundo vem. Mas vir para orar vai ter sempre um empecilho. Porque o diabo sabe o que representa a oração na vida da igreja. A palavra de Deus nos conta aqui no livro de Atos que num determinado momento que a igreja estava sendo perseguida, que prenderam os servos de Deus, eles começaram a orar e de repente o lugar onde eles estavam tremeu. Eu quero pensar com vocês,
Qual foi a consequência da vivência daquela igreja perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração? A primeira consequência que eu quero repartir com vocês. Diz o verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A primeira consequência foi abençoar a igreja. Quando aquela igreja começou a orar, ela foi abençoada. Quando nós acreditarmos na oração e começarmos a abençoar, os primeiros a ser abençoados seremos nós mesmos. Serão as nossas famílias a serem abençoadas. Nós vamos começar a ver transformação em nossas vidas, na nossa família, no nosso ambiente familiar. Vamos começar a ver Deus trazendo salvação dentro de casa, trazendo perdão dentro de casa, trazendo reconciliação dentro de casa, trazendo cura para as feridas da alma. Quantas famílias, amados, da nossa igreja. Eu quero pedir perdão à expressão que eu usar, me perdoa, não é nenhuma maldade, mas as igrejas estão cheias de viúvas de maridos vivos. A esposa caminha com dificuldade, o marido caminha com dificuldade, ou os filhos não vêm. A gente tem visto que as coisas estão ficando, a família está sendo bombardeada a cada dia, como está ficando difícil. Pois é, mas nós não conseguimos descobrir na oração esse meio, esse poder. E o diabo, sabendo disso, ele coloca entraves de todas as formas para que a igreja não ora. Porque se a igreja orar, Deus vai responder, e Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer crescimento, Deus vai trazer unidade, vai trazer razão para a fé, para a vivência cristã. Então a gente não ora, a gente prefere, até porque a gente pensa da seguinte forma: Deus, antes mesmo que a palavra saia na minha boca, Deus já sabe para que eu vou orar. Outro dia, conversando com os irmãos aqui na sexta-feira, eu estava falando sobre Jesus. Você já parou para pensar por que é que Jesus orava? Passava a madrugada toda orando. Será que ele estava com medo? Será que ele tinha muitos problemas? Você vai dizer não. Pois é, ele orava porque ele sabia o que representava ter comunhão com o Pai. Ele sabia sim das dificuldades que ele viveria aqui como Jesus homem. Mas ele não orava por necessidade, ele orava porque ele tinha uma relação de intimidade com o Pai, e era aquilo que sustentava a vida dele, o ministério dele. Se o próprio Senhor Jesus viu a necessidade de orar, passar a madrugada toda orando, por que eu e você não acreditamos que precisamos da oração para que as nossas vidas, para que as nossas famílias, nosso ambiente não seja transformado? A primeira consequência, então, é abençoar a própria casa, a própria família, a própria igreja. O verso 44 diz o seguinte: que eles ficavam, veja aí, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o verso 45 diz mais: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles tinham tudo em comum, eles sabiam o problema um do outro, eles sabiam a dificuldade um do outro, e eles eram capazes de dispor das suas coisas para tentar trazer um refúgio, trazer um socorro para o irmão que precisava. Você só pode estender as mãos para ele se você conviver. Sabe qual é o problema dele? Se nós vivemos uma igreja que eu venho aqui, chego em cima da hora, saio assim que termino, mas eu não tenho relacionamento com ninguém, eu não vivo a semana preocupado: nossa, o fulano não veio. Fulano, como é que está? Está tudo bem? Quantos de vocês sabem que a família do Marcos está passando por um momento de enfermidade? Vaniele está lá de cama, a família toda de cama. O que nos falta é vivência, é comunhão,
Porque se nós começarmos a Deus, nós vamos saber dos problemas um do outro, no bom sentido da palavra, gente. E essa comunhão, ter tudo em comum, vai fazer com que a gente possa socorrer um ao outro, a gente possa sustentar um ao outro. Mas como ninguém tem bola de cristal para ficar adivinhando, então nós vivemos uma religiosidade na qual nós não temos compromisso com ninguém. O único compromisso meu é eu venho, chego ali e saio dali, acabou. Mas nós não conseguimos avançar se nós não aprendemos a gostar um do outro, de conviver um com o outro, começar a ter as coisas em comum de forma que nós conhecemos, venhamos conhecer as pessoas. Eu quero pensar com vocês ainda a segunda consequência. Verso 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja que interessante isso. Despertou na igreja o desejo de estar juntos. Começaram a orar, começaram a viver segundo a palavra de Deus, e consequentemente começou a despertar neles um desejo de estar juntos no templo, no lugar de culto do povo de Deus. Então veio a igreja. Você não vem simplesmente para assistir culto, mas você vem para prestar culto, para ter comunhão com os irmãos. É gostoso. Você vê o fulano, né? Você vê o Beltrano, você abraça e você conversa e você fala, porque faz sentido na tua vida a vida dos irmãos. Então você não é aquele tipo de membro, olha, se der eu vou, se não der, lá tem quem faz, lá tem o Lube, lá tem o João, lá tem o Fernando. Então eu não preciso ter um compromisso, eu não preciso aprender a amar, a gostar, pagar preço, eu vou quando der. Aquela igreja descobriu isso. A segunda consequência, despertou nela um desejo de estar junto no templo. E veja, e a igreja passou a ser também igreja nas casas. E diz o seguinte: com singeleza e alegria, a igreja, ela vivia nas casas. Era gostoso isso. Esse é o nosso desafio, viver a vida da igreja em nossas casas e com temor. Você já parou para pensar um pouquinho? Às vezes nós vivemos a vida da igreja na igreja, mas quando voltamos para casa nem sempre vivemos a vida da igreja em casa. Em casa, na igreja o marido é gentil com todo mundo, a mulher é gentil com todo mundo. Mas quando chega em casa, nem sempre o marido é gentil com a esposa, com os filhos, vice-versa. Nós precisamos permitir que quando voltamos para casa, a nossa casa também continua sendo igreja. E é um desafio grande viver a igreja dentro da nossa casa, porque lá em casa todo mundo nos conhece. Eu tenho 3 filhos, são críticos pra caramba. E como é difícil, a gente está conversando, mas você... Ali eles nos apontam, ali eles nos criticam, mas é ali que nós precisamos sentir o desafio de viver a igreja. Porque viver a igreja, que neste lugar onde você fica ouvindo e volta para casa, não tem muito sentido. Sentido faz quando você chega em casa, Cláudio, e fala: olha, hoje eu quero, a partir de hoje eu quero viver a igreja aqui em casa. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de conhecer um bispo da nossa igreja chamado Bispo Rosalino. A história de conversão do Bispo Rosalino foi muito interessante. Ele foi um dia na igreja bêbado e sentou lá no último banco e ouviu o pastor pregar. No final o pastor fez um apelo e diz: quem gostaria de levar Jesus para casa? Ele, bêbado daquele jeito, foi lá no altar e diz: eu quero levar Jesus para casa. E o pastor orou com ele, e ele saiu dali, voltou para a casa dele, abraçado com Jesus. Chegou na casa dele, falou: Jesus, falou para a mulher: eu trouxe Jesus para morar aqui em casa. Aí já puxou uma cadeira e falou: Jesus, senta aqui que agora nós vamos jantar.
Bem, a história da conversão do bispo Rosalino se deu assim. É o único pessoa que eu já ouvi pregando. Consegue pregar e chorar ao mesmo tempo sem embargar a voz. Uma voz constante, mas de um poder, falando da transformação que Jesus fez na vida dele, porque ele levou Jesus para casa. Nós precisamos sair daqui com o propósito de levar Jesus para casa, fazer com que a nossa casa seja uma igreja. Porque é lá em casa que precisa de transformação, precisa de salvação, precisa de cura, precisa de rendição. Aqui é fácil. Mas quando voltamos para casa, os conflitos de casa, as dificuldades de casa, as lutas de casa, nós esquecemos Jesus lá na igreja. A gente vai no domingo, pega Jesus na porta da igreja de novo. Jesus, foi boa a tua semana, Jesus? Aí a gente entra, passa um tempo com Jesus, volta, Jesus, boa semana, Jesus, e a gente volta para viver a vida a nosso modo. Mas existem tantas coisas dentro da nossa casa que precisam ser tratadas, cuidadas, e nós não damos conta por nós mesmos, nós somos incapazes. E aquela igreja, ela teve como consequência esse desejo de estar junto, e a igreja passou a ser também igreja nas casas. Com singeleza e alegria, a igreja, ela vivia nas casas. Nossas casas precisam ser igrejas, não só por causa das células, mas porque para que ela seja realmente um lugar de testemunho e mudança de vida. Eu vou terminar. Temos uma terceira consequência. O verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A terceira consequência, eu quero pensar o seguinte: eles viviam com simpatia. Eu gosto desta expressão. A gente vive num mundo onde faz sentido você conviver com pessoas. É tão gostoso conviver com gente que é simpática, que é educada, que trata com amor. Não é verdade? É tão gostoso. Assim como é ruim você lidar com pessoas que te tratam com grosseria, com indisposição, com má vontade. E eu fiquei pensando nessa simpatia que a igreja vivia. Os vizinhos puderam ver o efeito do poder de Deus na vida deles. E eles se tornaram pessoas admiradas. As pessoas começaram a olhar para aqueles vizinhos. Nossa, como a vida deles mudaram, como a vida deles tem mudado. Pense nisso. Será que os nossos vizinhos têm podido ver mudança, transformação na nossa casa? Será que eles têm visto, nossa, como Deus tem mudado, abençoado aquela casa? Que povo bacana, que povo feliz, que alegria aquela gente tem. Eles não precisam de bebida de álcool, não precisam de churrasco, eles são felizes, existe uma alegria neles que deixa transparecer no seu semblante. Nós temos a base, nós precisamos pôr em prática, perseverar na doutrina, no partir do pão, na comunhão, na oração, para que venha o temor do Senhor sobre nós e venha sobre nós o seu sobrenatural. Eu quero pensar em sobrenatural, não apenas milagres, prodígios, mas o sobrenatural de vidas sendo transformadas, rendidas aos pés de Jesus. A igreja precisa viver o sobrenatural de Deus, vir em nosso meio, em nossa casa, em nosso trabalho sobrenatural. E eu quero terminar esta palavra para vocês, dizendo o seguinte: estamos nos envolvendo no ministério de células. Eu quero desafiar você a orar pelas células, orar pela tua casa. E eu quero que você volte pensando como meus vizinhos estão nos enxergando como família. Você tem lembrado de orar pelos seus vizinhos, pela salvação dos seus vizinhos?
Você tem abençoado os seus vizinhos. Deus abençoa a vida profissional deles, o relacionamento deles. Deus usa a minha vida, dá a mim estratégia, dá a mim amor para orar. Eu gostaria de ver os meus vizinhos sendo convertidos, e eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor para que os meus vizinhos sejam alcançados, sejam abençoados. Eu quero que você volte pensando nisso. Como nossos vizinhos estão nos vendo? Será que eles reconhecem o Deus que nós servimos? Será que eles têm olhado para a gente e visto transformação em nós pelo tempo que nós servimos a Deus? Será que eles têm tido vontade de conhecer e experimentar o Deus que nós pregamos? Eu quero convidar você a fechar os olhos um pouquinho e eu quero orar por você. Eu quero que você pense nisso. Nós sabemos qual é a base transformadora para fazer a igreja crescer, para fazer a nossa família ser abençoada, para fazer com que outras vidas possam conhecer o Evangelho de Jesus. Nós precisamos só pôr em prática. E a primeira prática que nós temos que fazer é levar Jesus para casa e permitir que Ele cause uma transformação em nós. E eu quero perguntar para você, com que disposição você vai voltar para casa? Continuar na zona de conforto? Ou dizer para Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero ser útil, quero ser bênção na vida dos meus vizinhos, quero ser útil na vida da igreja, quero que a minha casa seja um lugar onde vidas possam se converter a Ti. E eu quero que o Senhor me dê poder. Ore alguns instantes, por favor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dize palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir Teu toque, por Tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, Deus, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante do Teu altar. O Senhor sabe o quanto essas vidas são preciosas aos Teus olhos. E o Senhor sabe, Deus, quais são os desafios que cada casa aqui representada tem vivido, está vivendo. Mas Deus, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor tem o poder de mudar situações. O Senhor tem o poder de curar as feridas da alma. O Senhor tem o poder de restaurar a vida física, emocional, espiritual. Ó Deus, restaurar todas as áreas da vida. O Senhor é um Deus que pode. Por isso, Deus, eu quero ministrar sobre a vida de cada um desses amados esta consciência de que se nós buscarmos, nós encontraremos. E que nós possamos voltar para os nossos lados com o propósito de querer ver mudança em nós, de querer, Deus, ser abençoadores, viver intencionalmente, querendo que os nossos vizinhos se convertam, querendo que os nossos vizinhos vejam o nosso testemunho e queiram experimentar o Deus que nós servimos, querendo que os nossos companheiros de trabalho possam ver a mudança em nós, querendo que o nosso ciclo de amizade saiba do Deus que nós servimos. Deus, em nome de Jesus, traga a Tua bênção sobre a vida de cada família da nossa igreja.
assista com teu Espírito Santo, que cada irmão, cada irmã possa querer levar Jesus para casa, para viver intencionalmente durante a semana, não querer apenas viver o domingo, mas viver uma semana com Jesus, e que as pessoas com quem relacionarmos possa querer, desejar conhecer o Deus que nós servimos. Dá-nos o poder, através do nosso testemunho, de nossas palavras, para impactar vidas das pessoas, poder influenciar pessoas ao Senhor. Eu abençoo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus, a tua semana de atividade, de trabalho. Eu quero que você lembre da família do Marcos, que ore, né? Os desafios que você vai ter durante a semana. Eu quero que você faça o propósito de levar Jesus para casa, para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua saúde, abençoar o teu trabalho, a tua vida financeira. Leva Jesus para casa, não deixe de levar Jesus, de relacionar com Ele durante a semana, de conviver com Ele durante a semana, por favor. Alguns instantes, silenciosamente. Deus, muito obrigado por esse tempo de culto, por cada ato deste culto, pelos irmãos que estiveram na direção do culto, que de alguma forma esteve envolvido para que o culto acontecesse. Agora, Pai, nós estamos voltando para casa. Nós precisamos da Tua presença. Nós queremos que a nossa casa seja a igreja durante a semana, onde possamos estudar a palavra do Senhor, onde possamos estudar a palavra do Senhor, onde possamos orar, onde possamos testemunhar, onde possamos ter vontade de que as pessoas que conviver conosco em casa saibam do Deus que nós servimos, que as pessoas possam conhecer o Jesus que nós levamos para casa, e que as pessoas possam saber o poder transformador que Ele tem, e possam ver em nós esta mudança. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas células que vão acontecer durante a semana. Derrama do Teu Espírito, dá unção, poder, traga um mover novo, traga um mover novo nas células e na vida da igreja. Senhor, também quero abençoar os irmãos que vão para o encontro com Deus. Senhor, mova o coração desses amados. Oh meu Deus, que o Senhor possa mover com poder. Pai, eu quero lembrar da família do Marcos com a Vaniele. O Senhor é um Deus que sara. Visita aquela casa. Todo espírito de enfermidade naquela casa nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitá-los nesta hora e trazer cura, restauração para o físico, restauração para a alma, restauração para o espírito. Oh Espírito de Deus, visita aquela casa agora. Nós abençoamos, queremos vê-los restaurados, curados em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Pai. Ó Deus, ouça a oração que cada um fez. O Senhor sabe os desafios que cada um vai viver durante a semana. Traga saúde física, emocional e espiritual. Traga propósito de viver intencionalmente durante a semana. E que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um desses amados. Eles são muito importantes. O Senhor tem um amor muito especial por cada um deles. Que esse amor seja derramado de forma abundante durante a semana. E que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um deles em amor e graça. Leva-nos nessa paz, nessa fé. Eu quero também abençoar a vida desta família que nos visitou. Senhor, Tu conhece as necessidades que esta família tem. Deus, nós como igreja abençoamos esta família com o melhor do Senhor. Que eles sejam cheios do Teu poder, que eles possam levar Jesus para a casa deles. E que eles possam ter a oportunidade de vivenciar com Jesus durante a semana. E que Jesus possa trazer ou fazer diferença na casa deles. Que eles sejam cheios de paz, sejam visitados com a Tua paz. E que o Senhor possa trazer, possa suprir melhor cada uma das necessidades deles em amor e graça. Eu oro em nome de Jesus com ações de graças. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre.
Amém.